Olá, pessoal. Bem-vindos ao Chá da 5, número alguma coisa que eu não me recordo agora. Eu sou o Bento, a Sara está aqui do meu lado e a gente está gravando, apesar de vocês estarem assistindo isso na quinta-feira, ou enfim, a depender do dia que você assistiu, no dia que o Maratona morreu, né? Então, eu acho assim, a gente não tem muitas lembranças do Maradona, né? Na verdade, a primeira que eu tenho é, dele treinando a Argentina na Copa de 2010 e, enfim, eu sempre torci para a Argentina, né? Eu lembro de chorar quando a Argentina perdeu da Alemanha nos pênaltis em 2006. Eu fiquei assim muito chateado que a Argentina perdeu o jogo de 4-0 para a Alemanha em 2010, quando o Maradona era treinador. Mas acho que mesmo assim vale a lembrança, a solidariedade à família e acho que também os nossos irmãos argentinos que provavelmente estão sentindo muito mais essa dor do que a gente desse lado, apesar de, claro, enfim, é um herói internacional e é um herói nosso também, acho que deve ser um herói e pensado dessa maneira, enfim, acho que as pessoas vão tentar um pouco distorcer, né, seja pelo pachequismo de querer dizer que então Maradona não, talvez não tenha sido esse grande jogador que pintam, mas o que é mentira. E para fechar essa abertura, digamos assim, eu só assisti dois jogos do Maradona inteiros, né? O 3-1 que a Argentina perdeu para o Brasil, que o Maradona não é que não apareceu muito, né? Mas a seleção brasileira estava jogando muito bem aquela partida. E também assisti o 2-1 contra a Inglaterra, claro. E, enfim, eu acho que é muito mágico o que o Maradona faz nesse jogo, é muito emocionante, assim, né? E, enfim, tem até aquela narração histórica, eu não lembro o nome do narrador, mas é uma coisa que te comove muito e, enfim, te leva a colocar o Maradona no patamar onde ele deve ser colocado, que é lá em cima, lá em cima, lá em cima. E o Pelé até. Desculpa, Sara, deixa eu Não, pode falar. só para terminar esse raciocíniozinho. O Pelé até postou no Instagram dele um recado que lá em cima, lá no céu, a gente vai poder jogar junto. Então, enfim, acho que foi muito, muito emocionante. Sara, você tinha uma curiosidade do Maradona, até para a Uma gente já trazer curiosidade, para a Premier como League. nós estamos falando de Premier League, nosso programa, né, focado na Premier League, teve um dia que o Maradona jogou pelo Tottenham, que é um dos jogos mais épicos do Tottenham, mesmo sendo somente um dia que o Maradona jogou lá, o que mostra o tamanho do Maradona, né, lenda por tudo onde ele passou, e lenda no Tottenham que passou um dia. Foi no ano de 86, no mesmo ano da conquista da Copa do Mundo da Alemanha, não, em cima da Alemanha, que os argentinos ganharam, foi um amistoso entre o Spurs e a Internazionale, no velho White Hart Lane, e o Spurs ganhou de 2-1, então fica aí para marcar que o Maradona jogou por um dia no Tottenham. Beleza. Bom, então, bom chá para vocês. A gente vai começar depois da abertura. Bom, Sara, depois dessa nossa apresentação um pouco, não fúnebre, né, mas um pouco mais séria, digamos assim. Bom, Sara, depois dessa nossa apresentação um pouco, não fúnebre, né, mas um pouco mais séria, digamos assim. Eu acho que a gente podia começar falando do líder, Tottenham, o Spurs, o time que o canal do Stocks apoia, e o Chá das 5 tem até uma torcedora. E, enfim, fala aí, Sara, quem é que. O que te surpreendeu no jogo? Se, enfim, como é que você se sentiu assistindo esse duelo vencido pelo Tottenham por 2-0? Primeiro, vamos começar falando que Tottenham City está se transformando cada vez mais em um clássico bem fervoroso, vamos dizer assim. Ainda mais por causa dos dois técnicos, né? José Mourinho, Pep Guardiola, duas escolas de técnicos totalmente diferentes. E é muito bom assistir, porque você vê, né, as duas escolas jogando entre si. Mas esse foi mais uma vez que o Mourinho ganhou em cima do Guardiola. Mas venho falar também que o City, como a gente já falou, o City não vem vindo muito bem nessa temporada. E o Tottenham, muito pelo contrário, vem vindo muito bem.
mas foi um jogo, se você olhar as estatísticas, do jeitinho que sempre jogam. O Guardiola com a posse de bola, o Mourinho, vamos dizer, mais atrás pelo contra-ataque. O Tottenham teve o quê? Acho que 4 chutes ao gol e 3 entraram, né? Teve um que foi anulado, o impedimento do gol do Harry Kane, e 2 entraram, e validados. Então, assim, e aí já o City chutou 22 vezes. Mas dessas 22 vezes, 5 foram ao gol. Então, mostra um pouco uma falta de pontaria, e uma qualidade excepcional do Tottenham de conseguir, na metade dos chutes, pelo menos fazer gols, nessas metades das vezes. Eu até, quando a gente entrou aqui para fazer a gravação, eu até citei, né, com o Bento, falando que esse Tottenham me lembrou muito o Corinthians do Carille. Aquele Corinthians que todo mundo falava que era chato de jogar contra, né? Que ficava lá atrás, conseguia se defender muito bem. E quando ia ao ataque, fazia o gol. Aquela coisa de quase 100% de aproveitamento no ataque. Números estrondosos. Esse não foi 100%, foi 50%, mas lembra muito. E aí o Bento até citou, né? Internacional e do Mourinho, que também lembra muito. Então eu acho que esses são os pontos, né? O City chegou a fazer um gol, mas também foi anulado pelo VAR. E por causa que teve um toque de braço na mão do Gabriel Jesus, e mais um gol do City contra o Tottenham invalidado pelo VAR. Então acho que o VAR ganhou muita... É um dos pontos protagonistas desse duelo, né? Principalmente por causa daquela Champions League maluca. Então o VAR aí, mais uma vez, fazendo história no clássico Tottenham City. Sara, e assim, eu acho que a gente comentou umas coisas também, porque eu acho que o Mourinho tem condição de vencer do Guardiola de duas maneiras, né? E acho que duas maneiras estão lá naquele duelo entre a Inter e o Barcelona, o primeiro jogo, quando ainda era o San Siro, né? E eu esqueci o nome que a torcida da Internacional dá para o San Siro, porque não é San Siro, né? É outro nome. José Meazza, justamente. E aí, no primeiro jogo, a Inter ela consegue, pela força física, enfim, pela velocidade nos contra-ataques e, claro, pela defesa muito forte, vencer o jogo, mas vencer o jogo pressionando também para vencer, né? E no segundo... E aí, o segundo jogo, que é no Camp Nou, o Barcelona tenta, e a Internacional sai num contra-ataque e consegue fazer 1-1, né? Foi o resultado do jogo. Foi 1-1. 1-1. Sara, se procura aí, rapidão. Enfim, e aí eu acho que tem essas duas circunstâncias, só que me parece que um pouco pela fraqueza que o City tem demonstrado nessa temporada, o jogo para o Tottenham não foi nenhuma coisa nem outra, né? Não foi nenhum suprassumo de futebol, como foi o 2-0 no José Meazza, nem uma coisa assim quase mitológica que foi o jogo no Camp Nou, né? Qual foi o ano? 2010, temporada 2010, Internacional 3, Barcelona 1. Eu acho que esse foi o resultado. Primeiro jogo, não sei. Mas teve um 3-1 pro Internacional. E aí a outra coisa, Sara, que eu ia te perguntar, primeiro a participação do Bergwijn, que fazia tempo que não que não começava como titular, né, mas acho que foi um jogo grande para ele, de um menino. Segunda coisa, o Mourinho agora com um elenco reforçado, será que tem condições de vencer a Premier League? E a terceira coisa o Tottenham, desde o primeiro jogo da Premier League contra o Everton, que perdeu de 1-0, o Tottenham não foi derrotado, nem na Premier League, nem na Europa League, e nem na Copa da Liga Inglesa. Perdeu a Europa League, um jogo. Perdeu? Eu vi errado aqui, então. Mas perdeu um jogo. E, bom, a primeira pergunta é sobre o Bergwijn. Quando ele estreou no Tottenham, ele estreou fazendo gol contra o City. Então, ele já estreou fazendo gol já naquele momento que o Tottenham estava precisando de atacantes, com o Harry e o Son machucados. É importante que esse elenco do Tottenham está muito forte, como você mesmo disse. Então, é importante dar essa rotatividade. Eu acho que, talvez, por opção do técnico, dependendo do jogo, o Mourinho vai escolher alguém, né? Eu acho que no esquema tático deles, quem é o adversário, né, quem provavelmente vai melhor. E como o Tottenham veio na ideia de um contra-ataque, né, jogar contra o contra-ataque, o Bergwijn é muito rápido.
Se bem que o Gareth Bale também mas tem a fase, o Gareth Bale tava mais sem sequência de jogo. Então, eu acho que foi uma escolha inteligente. Mas, e depois, o Mourinho dele ter colocado o Lo Celso, né, que já entra fazendo gol, 30 segundos no gramado, ele já entra fazendo gol, também é um outro ponto que ele tirou, se eu não me engano, ele tirou o Ndombele. Então, o Mourinho, ele tira o Ndombele para colocar o Lo Celso, e eu acho que o Lo Celso, ele vem... O Ndombele pediu espaço, né, no time. Eu assisti, eu tava até falando pro mim também que eu assisti o All or Nothing do Tottenham, e o Ndombele tem uma conversa com a galera falando que ele quer mais espaço, e aí o Mourinho escuta e coloca ele. Eu até mesmo já falei em alguns programas que eu gostava mais do Ndombele, gostava dele, queria também que ele tivesse mais espaço, mas ele não estava dando tudo o que a gente queria, que ele também foi muito caro, se não me engano ele foi um dos jogadores mais, se não me engano, o jogador mais caro que o Tottenham já contratou, então assim, né, tem uma expectativa, né, tem um investimento. Mas o Lo Celso também é um bom jogador, eu acho que é muito bom pro elenco ter 2 jogadores assim, dá para fazer uma troca, dá para o cara entrar no segundo tempo e fazer o gol. E se o Tottenham vai conseguir ganhar a Premier League, eu acho que tem condições. Tá jogando bem. Tá jogando bem em todas as competições, mesmo com aquele tropeço na Europa League, já conseguiu vencer o outro jogo, então já voltou na primeira posição no grupo da tabela. Ver se o time vai aguentar, a sequência de jogos, o que o Mourinho vai fazer, porque vai ter uma hora que o Mourinho vai ter que falar qual campeonato nós vamos dar mais força. A gente já falou isso também, que ele costuma dar importância para todos, mas vai ter uma hora que ele vai ter que decidir. E a Premier League provavelmente vai ser o título que ele vai dar mais prioridade, dependendo de onde ele estiver na tabela. Por exemplo, se ele continuar no primeiro colocado, ele vai continuar dando prioridade à Premier League. Mas eu acho que tem condições sim, o elenco tá bom, a defesa não foi vazada, um ponto importante, porque o bom de se lembrar que a gente estava falando que o Tottenham sempre teve um ataque bom. Agora, na defesa, estava deixando muito a desejar. E você ter 22 chutes, independente se for 5 só foram ao gol contra o City, mas pelo menos você não foi vazado, já é um fator importante. E você ficou atrás da linha da bola o tempo todo, só correndo atrás e não levou gol, é importante. Então eu acho que o Tottenham sim tem condições de estar brigando pro título da Premier League. E agora, falando um pouco de City, eu concordo muito com o que a Sara falou. Primeiro, só um comentário que é isso, porque os campeonatos pela Europa inteira e pelo Brasil também, você vê muito isso quando você vê São Paulo, mesmo com menos jogos, com condição, por exemplo, de vencer o campeonato, o Flamengo com uma determinada quantidade de pontos igual ao do Atlético, o Palmeiras chegando, o Grêmio chegando, ou seja, você tem muitos candidatos, entre aspas, a vencer o título, né? A Premier League, ela é assim também, a gente já trouxe aqui várias vezes a distância entre primeiro colocado e 10º colocado, que às vezes é de uma pontuação não tão grande, né? E quando você tem um time com uma regularidade que o Tottenham tem demonstrado, ou seja, não tem perdido, é um momento de saltar, de fato, na tabela, né? Quero dizer, o Liverpool teve aquele deslize contra o Aston Villa, mas também já está voltando a ganhar, e também acho que aquilo foi um deslize, né? Eu argumentei aqui que foi um jogo muito condicional, né? E falando sobre o City, eu acho que os jogadores do City, você tem muitos bons jogadores, né? Eu acho que, por exemplo, o Mahrez é um bom jogador, o Rodri é bom jogador, o De Bruyne é um craque de bola, o Bernardo Silva é bom jogador, o Ferran Torres é bom jogador, o Agüero é muito bom atacante, né? Fazer gol e tal. Só que esses jogadores, eles precisam, assim, para eles serem os craques que a gente tem, de alguma maneira, num certo imaginário, assim, porque quando você vê na prática, esses jogadores não estão bem, né? Até o De Bruyne, que apesar de ser muito bom de bola, e talvez tenha sido melhor em campo pelo lado do City, como é todo jogo, ele não está muito bem, né? Em relação a outros anos, né? Aos outros anos de Premier League, aos outros anos de Bundesliga, enfim. E isso quanto que tem a ver com o desgaste, né, com relação ao Pep Guardiola, apesar de não necessariamente ser um fator, porque, enfim, também tem que considerar que os treinos estão sendo em momentos muito apertados, né, e acho que treinador bom gosta de treinar também, né, gosta de ter tempo para trabalhar, etc.
E você tem uma defesa que ela é constantemente estapafúrdia, né? Eu tenho uma briga dentro do nosso grupo de WhatsApp com o Francisco Sampaio, porque eu acho alguns jogadores do City essencialmente ruins, assim, fazem muita besteira, né? O Walker, você vai ver no segundo gol do City, o cara estava no meio de campo e a bola vai pelo lado direito dele, onde tem um rombo, né? Eu acho o Mahrez, por exemplo, fominha muitas vezes com decisões erradas. Acho que o Sterling está em uma fase. O Gabriel Jesus precisa ser mais goleador, apesar dele estar jogando muito bem e ter sido o segundo melhor em campo, de uma maneira geral, né? Você tem um Laporte e um Rubem Dias que ainda estão se conhecendo, mas que também fazem atrapalhadas, né? O Rodri, muitas vezes, ele não tem o talento que tem o Fernandinho e nem a condição de capitanear o time como tinha o Fernandinho. O que é importante para um primeiro volante, ainda mais um time tão exposto. O Bernardo Silva é um jogador bom, mas que quando está apagado, ele some do jogo, né? E às vezes você depende de Gundogan, que também é outro que faz muito atrapalhado na defesa. É duro, assim, sabe? Então, eu não sei se o problema do City também não é de elenco, né? Às vezes você tem um outro jogador que possa ser tão grande quanto o De Bruyne, né? E o Agüero, de certa maneira, fazia esse papel, porque é um jogador, enfim, muito artilheiro, né? E, assim, eu fico um pouco chocado que o Guardiola não aposta tanto no Phil Foden, que é um menino jovem, né, que joga muita bola já, né? Então, às vezes seria o caso. São muitos fatores, né? O City contratou muita gente, né? Muito tempo, contratações milionárias. Eu acho que por isso que talvez queira deixar esses caras jogarem. Mas o Guardiola renovou, né, com o City, eu acho que por mais 3 anos. Aí tem essas coisas do talvez o Messi vai vir pro City, mas são só talvez. Nem vamos colocar muito sobre isso. Mas talvez o City tenha chegado num ponto que talvez o Tottenham chegou no ano passado. O time do City tem muitos jogadores que já estão no City já há algum tempo, já, acho que até mais de 3 temporadas. Tem gente tipo, como o Agüero, mas o Agüero é inquestionável, mas eu digo mais o Mahrez, o Gundogan, esses caras que talvez já tenham dado o que tinham que dar no City e talvez procurar peças novas, que nem o Tottenham fez. Acho que vai ter que abrir mão, é difícil abrir mão de um dos caras que você pagou mais dinheiro, mas o seu time não tá mais rendendo. Então, tchau, próxima. Então, talvez seja uma coisa que o City vai pensar. Mas também não sei como funciona, porque não sei se eles estão banidos de contratar, como que funciona essas multas aí pelas grandes contratações de números tão exorbitantes que o City fez nos últimos anos. Total, Sara. Que jogo agora? Você acha que fechamos esse capítulo Mourinho e Guardiola? Acho que fechamos, sim. Bom... Chelsea, eu acho que o Chelsea é um time que a gente pode falar um pouco mais. A gente não tava, eu até tinha falado, né, que a gente não estava dando tanta atenção, mas o Chelsea vem jogando muito bem, vem ganhando diversos jogos. Ganhou mais um no sábado contra o Newcastle 2-0. Tino Weber jogando muita bola. Thiago Silva se encaixou na defesa, talvez era o ponto que faltava mesmo. E o Lampard fazendo um ótimo trabalho como técnico. Lógico que as contratações que tiveram ajudou muito. O Chelsea também tem um time muito bom, é um elenco muito bom. E é um time que tá lá na parte de cima da tabela. Acho que faz tempo já que não perde. E é isso. O Thiago Silva, na verdade, não jogou contra o Newcastle, foi o Rudiger e o Zuma, a dupla de zaga. Mas acho que um ponto que a gente sempre falava era o goleiro. Eu acho que o Mendy não é um Alisson da vida, não tá nem perto, não tem nenhum nome, nada. Mas, assim, era o que precisavam, era o que tinham. Então, eu acho que o Mendy caiu como uma luva, literalmente, no Chelsea. Concordo plenamente, Sara, e acho também que o time do Chelsea é um time plural, digamos assim, chamemos de plural, porque é um time que tem jogadores um pouco mais experientes, como é o caso do Thiago Silva, como é o caso do Ziyech, né, que tem uma idade boa, o Thiago um pouco acima, né, o Thiago um pouco mais velho, mas o Ziyech é um jogador ali 27 anos, 26 anos, o Timo Werner tem 24, e você tem jogadores jovens, né, o Abraham
é mais novo, você tem o Mason Mount, que é mais novo, o Pulisic, que é mais novo, e agora, já desde o final da temporada passada, tem cavado seu espaço. Então, o Jorginho, que é um jogador experiente, e, por exemplo, se você for para comparar com o Rodri, mesmo que o Rodri talvez seja mais talentoso, que eu não acho, o Jorginho é um cara que, desde que o Sarri assumiu o Chelsea, é o capitão do time, mesmo que não tenha faixa, né? Acho que agora até tem, não vou me lembrar. Mas, então, e você tem agora o começo da entrada do Ziyech, né, com mais constância, laterais bem resolvidas, de certa maneira, né? Um jogador como o Kanté, que é um espetáculo, um espetáculo de constância. Eu acho que talvez quem ainda não tenha engatado tanto é o Kai Havertz, que foi a grande contratação, né? Mas eu acho que com o tempo também, a gente até estava falando, o time do Chelsea era muitas peças novas, eles ainda estavam, né? O Lampard estava achando o time ideal, os jogadores estavam se conhecendo. Um dos problemas do Chelsea era que estava empatando muito, mas os últimos 3 jogos ganhou os 3. Então aí já é importante, né? Na Premier League não pode se perder nenhum tipo de ponto. E já para a gente já passando para outros assuntos, a gente pode falar do Arsenal, que jogou contra o Leeds, o grandioso Leeds, né? Que todo mundo que tem tantas expectativas. Foi um jogo... Eu não assisti o jogo inteiro, eu comecei a assistir algumas partes. Para a gente ter uma ideia do que aconteceu, a gente pode tentar ver nas estatísticas. Então, 25 chutes do Leeds. É muita coisa. Mas 4 em direção ao gol. Então, com um detalhe que teve uma quantidade de bola na trave espetacular, né? Bola na trave não é considerada bola no gol, né? Mas então, só para dizer isso. Então dá para ver pela posse de bola que o Leeds, né, jogando em casa, que não sei o que significa isso, mas jogando em casa ficou com mais a posse de bola. Eu acho que é mais o jeito mesmo que o time joga. E o Arsenal ficou atrás e teve uma expulsão, o Nicolas Pepe. Eu até vi um pouco sobre isso, eu vi que teve uma confusão no final, mas eu também não vi muita coisa sobre. Eu acho que o Arsenal do Arteta ainda não encontrou... Ainda tá com um problema no ataque e na defesa, que sempre é um dos maiores problemas mesmo. Quando o ataque não compensa, a defesa também não ajuda muito, sabe? Então é um time muito inconstante. Dá pra ver isso pela classificação no campeonato, mas não tá tão ruim assim, né? Porque a gente disse também que tá muito perto a quantidade de pontos pro 5º, pro 12º, que é o Arsenal. O Arsenal tem 13 pontos. E aí o Aston Villa tem 15 e tá em 7º. Então, assim, tá bem apertado. Mas o Arsenal tá vendo uma irregularidade muito grande. Empatou o último, o de antes perdeu, acho que foi contra o Liverpool, não foi? O jogo do Leeds? Não, do Arsenal. Não, do Arsenal. Que ele perdeu. Da rodada passada, você disse? Não nessa, na outra. Eu não lembro contra quem foi. Deixa eu ver aqui. 1 minuto. Vai falando aí, Sara, rapidinho. Mas dos 5 últimos jogos, ele empatou 1, perdeu 3 e ganhou 1. Então, assim, não tá vindo bem. E já o Leeds está em 14º, um pontinho atrás do Arsenal. E o jeito que... Nossa, eu esqueci o nome do técnico, gente. Mil perdões. Você lembra o nome do técnico? Louco Bielsa. E foi contra o Aston Villa que perdeu a última rodada de 3-0. Ok. O Bielsa, ele é meio... Ele vai pra cima, né? Os jogos dele, o time vai bem pra cima e fica um pouco desguarnecido atrás. Por isso que talvez ainda levou muitos gols, não tá numa posição tão boa assim na tabela. Mas a galera gosta de assistir o Leeds, porque realmente é um time que vai para jogar a bola, que vai para cima. Então, é um time bem, bem legal de se assistir nessa Premier League. Total. Não, perdeu para o Aston Villa, eu acho que só tem um comentário sobre a tabela, né, Sara? Que eu acho que agora as coisas estão começando a se diferenciar. Eu diria que do 1º até o 6º, que é uma diferença de 4 pontos, talvez até o 7º, que é de 5 pontos, a coisa ela ainda está muito parelha, né? Mas acho que a guerra aqui no meio da tabela, até porque você tem 3 times da dimensão de Arsenal, City e Manchester United, disputando, né, contra outros times que estão jogando muito bem. O West Ham não joga especialmente bem, mas é um time sólido, né? O Aston Villa, a gente já falou várias vezes que é um time com bons jogadores e bem montado, né? O Wolverhampton, que também é bom, o Crystal Palace, que tem vencido seus jogos.
E o Everton, que depois de 3 jogos sem o Richarlison, perdendo, venceu, né? Venceu o Fulham na última rodada. Acho detalhe importante esse, né? Que 3 jogos sem Richarlison, 3 jogos perdendo, e quando o Richarlison volta... Aí o Everton acabou perdendo muitas posições, né, na tabela com essa ausência aí do Richarlison. E era contra o Fulham, querendo ou não, era meio que obrigatoriedade ganhar, né? O Fulham não vem jogando bem, tá na zona de rebaixamento, também perdeu os 2 últimos jogos, então assim, era meio que obrigação. E foi um jogo meio parelho, né? 3-2 pro Everton. Mas o que mostra talvez uma notícia boa, né? A volta do Richarlison pro Everton pode ser que as coisas se encadeiam positivamente, que nem estava no comecinho da Premier League. Total. E o que você disse sobre a guerra no meio da tabela é para os caras do famoso Big Six ficarem de olho, porque não era para eles estarem lá, né, em condições normais. Então, eles que têm que ficar de olho, porque os outros times realmente estão jogando bem. A Arsenal não vem jogando bem e o Manchester United tem os seus momentos. Ainda não acho que... Ainda fico na mesma tecla. A dependência com o Bruno Fernandes ainda é muito existente. Fez gol de pênalti, ganhou, né? Contra o West Bromwich. O time também da zona de rebaixamento por 1-0. E vamos ver a escalação, só para ver quem tava. Pogba não tava, acho que o Bruno Fernandes acaba escolhendo o Bruno Fernandes e coloca o Fred no lugar, e o Matip também, como 2 volantes, né? O Matip um pouco mais para defesa, o Fred também, mas o Fred eu acho que ele é um pouco mais inteligente que o Matip. E o ataque com Mata, não sei o que... Não sei. Mata. Eu acho o Mata, assim, uma coisa... Como é que você, em pleno 2020, utiliza Juan Mata para jogar no seu time? Eu acho, assim, um negócio sem condições. Desculpa. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que ele tem outros jogadores. Talvez, não sei se é o ideal, talvez colocar o Marcial no lado e colocar o Cavani no centro. Porque aí... ele pode até mudar o jeito de jogar também, né? Não significa que o Marcial tá na ponta, significa que ele vai jogar o tempo todo, né? Tentando pelas laterais. Ele pode também inverter com o Cavani. O Cavani também é super inteligente, ele também consegue fazer um pouco dessa função. Ele também tem o Donny van de Beek, que talvez também podia trocar algumas posições e também colocar ele. Mas eu sou de eu não consigo entender muita coisa também. Eu acho que a defesa ainda bate muita cabeça, o Maguire. Ele é dado como um bom zagueiro, mas às vezes ele faz muita lambança também, eu tenho essa sensação. E aí o De Gea também, né, tava tendo uma fase antes, mas até que agora começou a passar um pouco mais de segurança. E o West Bromwich, ele joga atrás, isso é fato. O West Bromwich joga atrás. Para eles já estão meio que estão bem ruins, né, na classificação da tabela. Então, assim, para eles pelo menos tentar empatar, tentar ganhar um pontinho. E quem sabe, talvez ganhar ganhar o jogo, os 3 pontos, ainda mais contra o United, querendo ou não, tem o peso da camisa. Mas ainda você pode... o cara do West Brom jogou uma linha de 5-4-1. Tipo, ia ser muito difícil penetrar mesmo, vazar. Então, você precisava de jogadores inteligentes, não jogadores tão rápidos, talvez. E alguém centralizado na área, que no caso foi o Marcial, mas talvez poderia ter sido o Cavani. Não, e acho até que nem precisa ter essa primazia pelo Cavani, não. Pelo Cavani, pelo Marcial, não. Acho que o Marcial não tem nenhuma necessidade de jogar todos os jogos, porque, enfim, ele é um jogador muito irregular, apesar de ser bom. Ele tem jogo que você não vê o Marcial em campo, quando ele aparece errando, né? Então, às vezes, você pode jogar com uma dupla de ataque, Rashford e Cavani, abrir o Bruno Fernandes, mas, enfim, né, com ele jogando mais centralizado, mas você permitir menos a passagem do lateral que tiver pelo lado dele, né, para ele poder se movimentar, ter mais mobilidade. Enfim, a gente tem muitas coisas para se fazer com um elenco farto. Eu acho o elenco do Manchester United bom, apesar, claro, da zaga, né? Eu acho que a saída do Luke Shaw é providencial, assim. O Luke Shaw não saiu do Manchester United, né, mas saiu da titularidade, que enfim, é um pouco... É o começo.
Não, até porque um time do Manchester United, um time do tamanho do Manchester United, não pode ter Luke Shaw na lateral. Essa é para o João Sampaio, que vai vir defender aqui o Luke Shaw depois no grupo do WhatsApp. Ele que é o defensor de laterais ruins. Só para terminar o United e depois a gente ir para o Liverpool. Fala aí. Deu uma travada. Então, é isso. Acho que só foi essa parte. Mas, só pra gente terminar do Manchester United, eu acho que ele, talvez o Solskjaer colocou o Martial como titular, porque ele ficou 3 jogos fora por causa da expulsão direta contra o Tottenham. Então, eu acho que ele quis dar uma sequência de jogo pra ele, né? Pra mostrar, não, cara, tudo bem, você tá aqui, eu tô te vendo, pode jogar. Mas tem que jogar, né? E, bom, terminando já o United, vamos para um confronto direto. Liverpool e Leicester, 3-0. Grande partida do Liverpool. Firmino voltando a fazer gol, que é muito importante para o Liverpool. E ganhando do Leicester, que era um dos times, né, que estava na primeira colocação. Acho que o Bento vai ter muito mais o que falar que eu também não consegui assistir esse jogo, infelizmente. Mas o Diogo Jota chegou chegando. Muito bom jogador, né? Sara, eu também não tenho muitas coisas para dizer, porque esse jogo passou na DAZN, né? Eu vi um pouco dos melhores momentos. Eu só vi os melhores momentos, né? E o que eu posso dizer, assim, a primeira coisa é que o Firmino tem uma dificuldade absurda de marcar dentro do Anfield, né? Mas ele fez um dos gols da vitória por 3-0. O Jürgen Klopp entrou com um time bastante diferente, né? Um meio de campo montado com o Wijnaldum, Keita e Curtis Jones, que é o jovem jogador, né? Aliás, o Keita se machucou. E eu queria trazer dois detalhes. O Fabinho jogando na zaga, evidentemente, e a pontuação do SofaScore está dando para ele 7.3, ou seja, fez uma boa partida, né? Mas eu vou falar para vocês o banco do Liverpool com essa quantidade de lesões. Adrian, Nathaniel Phillips, que acabou de voltar de um empréstimo, né? Konstantinos Tsimikas, que deve ser um grego, possivelmente. Neco Williams, que também se machucou. Leighton Clarkson, Takumi Minamino e Origi. Ou seja, a quantidade de lesão no time do Liverpool é bizarra. E assim, se não fosse o treinador que faz esse time jogar bola, seja com quem for, o Liverpool acho que estaria em maus lençóis, assim, né? O Salah não estava nem jogando, não sei se ele está machucado, vou até verificar essa informação. É algo a se preocupar, mas algo também para não ficar tão preocupado torcendo no Liverpool, mesmo com vários, como o Bento mesmo disse, mesmo com várias ausências até mesmo no banco, o Liverpool está na segunda colocação. Só está atrás do Tottenham no caso do saldo de gols, mas tem até a mesma quantidade de pontos. E para o Leicester, eu acho que sobressaiu o Liverpool, né? Eu acho que isso que a gente tem que falar. O time principal também, o Leicester, Vardy, o Maddison, e eu acho que o Liverpool jogou e ganhou o jogo com três gols, né? Teve até um gol contra. Mas o Leicester também ficou um pouco com a bola, parece que foi um jogo equilibrado, né, nas estatísticas, quando você olha as estatísticas você vê, mas realmente o Liverpool chutou muito mais ao gol, né, de 24 tentativas, 13, né, ao gol, contra somente 4 de chutes ao gol do Leicester, mas o Leicester também é bem conhecido por ser aquele que tem um aproveitamento muito bom de chutes que vão ao gol, né? O Leicester tem, ainda mais com o Vardy, que, né, ele chuta e quase que 80% dos chutes vão ao gol. Mas acho que sobressaiu o Liverpool e é importante vitória para o confronto direto, que a gente disse. E aí, só para a gente passar dos outros jogos também, que aconteceram nessa rodada, teve Aston Villa e Brighton. A Aston Villa perdeu do Brighton 2-1. Tivemos Sheffield United e West Ham. O West Ham ganhou de 1-0. O Sheffield deixando muito a desejar, né? Na temporada passada fez uma temporada muito boa. Burnley e Crystal Palace. Burnley ganhou de 1-0. E Glorioso Burnley. Glorioso Burnley. E tivemos um empate na rodada que terminou na segunda-feira. Wolves e Southampton 1-1. Pra gente terminar, mesmo, eu só queria frisar
os próximos jogos do Tottenham. Os próximos jogos do Tottenham, galera, não tá fácil. Se não me engano, vai ser de 5 jogos, 4 são contra o Big Six. Alguma coisa do tipo. Vai ter um Chelsea e Tottenham. Na próxima rodada. Na próxima rodada. E depois desses Chelsea e Tottenham, tem um Tottenham e Arsenal. Tipo, 2 clássicos de Londres, 2 derbys. Um deles, o próprio Norton Derby. Aí depois ele tem um pouco de descanso, Crystal Palace, fora de casa. E depois, na outra rodada, tem Liverpool e Tottenham. Então, assim, os jogos do Tottenham agora, que eles começam a jogar pra caramba, com pouco tempo de descanso, vão ser muito importantes para essa rodada do... Pode falar. Desculpa, Sara, não, é só para você continuar, e ainda o outro jogo, depois desse do Liverpool, é o Leicester, que não é nenhuma moleza, né? Não, muito pelo contrário. Então, assim, dos próximos 6 jogos, 5 deles são da galera que tá na parte de cima da tabela. Não, 4. O Arsenal não tá. Mas é um clássico. O clássico vale muito, né? Tem aquela história, né? Às vezes não importa se a gente não ganhou um campeonato. Pelo menos a gente ganhou do Arsenal. Então, vai ser muito importante para ver se o Tottenham vai aguentar. E aí, talvez, responder a sua pergunta, Bento. Se talvez o Tottenham tem condições de de ganhar a Premier League. Eu acho que essas rodadas aí vão ser cruciais para a campanha do Tottenham nessa temporada. Eu acho que para vencer, para confirmar a disputa, né, não vencer, precisa nesses 5 jogos fazer os 3 pontos contra o Crystal Palace, com certeza. Tem que fazer 3 pontos contra o Arsenal. Eu acho que um empate contra Chelsea e Liverpool é bom resultado. E acho que uma vitória contra o Leicester também é obrigatória. Ou seja, não pode perder e acho que precisa de pelo menos 3 vitórias. Mas eu conhecendo o Mourinho, ele vai querer... Conhecer qualquer tipo de treinador, né? Vai querer ganhar todos os jogos, mas e aí a gente vai colocar em xeque algo que a gente não podia colocar em xeque em outras temporadas, que é o elenco. Dessa vez a gente tem elenco. A gente tem elenco para rodar, a gente tem elenco para jogar 3 campeonatos. Claro que os caras vão cansar, mas faz parte. E vamos ver se os caras vão aguentar e que posição vamos terminar no final do ano. Boa, Sara. Para a gente fechar, eu só vou fazer o paralelo, porque aparentemente o segundo colocado é o Liverpool, né? Ele é efetivamente, mas vamos só comparar a tabela, né, dessas 5 rodadas. Na próxima rodada, nesse final de semana, joga contra o Brighton, que é um jogo tranquilo. Na outra, joga contra o Wolverhampton, que é um jogo mais duro. Aí enfrenta justamente o Fulham, também é um jogo simples. Aí enfrenta, né, o Tottenham, e na outra enfrenta o Crystal Palace. Ou seja, as próximas 5 rodadas do Liverpool são muito mais tranquilas, inclusive pensando até do ponto de vista do Liverpool enfrentar o Tottenham não é uma coisa tão difícil quanto o Tottenham enfrentar o Liverpool, né? Apesar de, claro, o Tottenham poder vencer, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Premier League, como sempre, muitas emoções, sempre vários clássicos. E até semana que vem. Belezura, agora que acabou essa data FIFA da maldição, a gente tá de volta toda semana, até o final do ano, pelo menos. Beleza, galera? Abraço forte.